nós de fato não queremos definir nossa identidade nas coisas deste mundo, mas ao mesmo tempo Deus nos chama a nos alegrarmos em várias coisas que são deste mundo. Por exemplo, a mulher da tua mocidade. Como podemos equilibrar essas verdades, de não nos alegrarmos nas coisas desse mundo, mas nos alegrarmos nas coisas desse mundo? É interessante porque eu acho que externamente as coisas parecem a mesma coisa. Você vê alguém se alegrando com as coisas deste mundo no sentido piedoso, parece externamente, é o mesmo sorriso, é a mesma suposta alegria de alguém tendo prazer nas coisas do mundo, né? A diferença vai ser, eu me alegro nas coisas deste mundo por causa do doador de todas essas coisas. Pela graça de Deus, nós desfrutamos de muita coisa que Ele nos deu. Por exemplo, a gente falou, hoje o Tiago falou sobre sexo, né? A palavra de alegra-te com a mulher da tua mocidade, o contexto é sexual, né? Uma vez casado, não é só um privilégio, é uma responsabilidade você desfrutar do relacionamento sexual. Durma com este barulho, solteiros, ok? Mas é real, né? E se você não tem uma visão bíblica de sexo, você vai entrar em parafuso na sua noite de núpcias. Porque antes tudo é proibido, tudo é muito ruim, tudo é do Satã. Casou, tudo é permitido, aí você fica meio louco assim, pede perdão depois da noite de núpcias. Você não tem que pedir perdão, você tem que louvar a Deus, ok? É diferente, né? Então a gente precisa começar a fazer essa distinção de que o Senhor nos deu muitos presentes, vamos colocar dessa forma, pela graça dele. E quando eu entendo que vem do doador, e o contexto, por exemplo, de Eclesiastes, né, em que eu desfruto das coisas debaixo do sol, por causa de quem está acima do sol, a vida faz sentido. Mas se eu só olho o que está debaixo do sol, cara, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E aí eu me perco sem saber que existe um Deus lá em cima, e a gente vive como no tempo de Noé. A gente se dá em casamento, casa, vive cada dia como se não tivesse alguém acima do sol. E aí é tenebroso, né? Agora, Deus no amor dele não é indiferente a essa condição, e Ele vai mexendo as circunstâncias para provar o que tem no nosso coração. Porque Ele não sabe? Não, porque eu não sei. Então como Ele faz? Eu estou, por exemplo, me alegrando na mulher da minha mocidade, estou feliz, acho que eu estou vivendo 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Deus sabe que não é isso, então sabe o que Ele faz no amor dele? E aí durma com esse barulho de novo. Ela vira um dia para você e fala, não dá mais, não tem nada com você, sou eu, toda aquela conversa, termina o relacionamento. Você fica mal, muito mal. Eu não estou dizendo que é pecado você ficar triste, mas quando você descobre que essa tristeza revelou que você perdeu quem de fato você mais amava, que não é o Senhor, Ele está lhe dando a oportunidade de enxergar o seu coração mais uma vez e buscar nele a sua identidade, e aí aprender num próximo relacionamento, ou no mesmo, se Deus assim permitir, a desfrutar das coisas boas que Ele lhe dá, sabendo de quem veio, de quem veio. Então é nesse sentido que eu acredito que a gente desfruta dessas coisas, sem confundir isso. É muito difícil, é uma linha fina, nosso coração total, ele se engana bastante, e Deus nos ama e Ele vai mostrando, né? Weber, ele citou Agostinho de Hipona, e o Agostinho de Hipona ele dizia que o pecado é o amor em desordem, é o amor fora da ordem apropriada. Então Deus, Ele organizou a ordem dos amores, e nós devemos amar a Deus acima de todas as outras coisas, com todo o nosso entendimento e toda a nossa força, com toda a nossa alma, e depois disso existem as outras coisas. Então, se eu coloco algo acima do meu amor por Deus, como o Sacha falou, então aí eu tenho um problema. Então não é nada ruim eu aproveitar as coisas que Deus criou, eu tenho que aproveitar, eu tenho que desfrutar, mas se em algum momento isso se tornar maior que o próprio Deus, isso constitui então o pecado, é um amor fora de ordem, e isso vai gerar desordem na minha vida, e isso gera idolatria, que é o que Romanos 1 fala, né? Que os seres humanos desprezaram a Deus, e esse mundo revela esse Deus criador, mas eles deixaram esse Deus de lado e resolveram adorar as coisas que foram criadas. E aí surge a idolatria, que, como o Tim Keller diz, um ídolo é qualquer coisa mais fundamental na minha vida, para minha felicidade ou satisfação pessoal, do que Deus. Qualquer coisa mais importante que Deus na minha felicidade, isso é um ídolo, isso é um amor fora da ordem apropriada, isso é pecado. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter. Eu posso curtir, eu posso desfrutar, mas se isso se torna mais fundamental do que Deus na minha vida, aí está errado.